Imagine um cenário onde um diretor de uma empresa ele está em uma viagem internacional e ele se lembra que ele esqueceu de fazer alguma coisa importante no seu trabalho. Mas, chegando lá no país de destino, ele ainda no aeroporto, ele decide utilizar o seu celular para resolver aquela pendência. E ele se conecta em um ponto de recarga de USB e utiliza o Wi-Fi público do aeroporto de destino para poder se conectar ao sistema da empresa. É o que precisava para ter um dispositivo comprometido. Eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança e no episódio de hoje eu vou falar um pouco mais sobre os riscos que algumas pessoas correm ao utilizar Wi-Fi público em aeroportos e outros locais ou aqueles pontos de recarga onde você pode se conectar diretamente ao USB no seu dispositivo. Muitos dos nossos ouvintes ou das pessoas que nos assistem aqui nos vídeos provavelmente estão fazendo isso através de um smartphone, um telefone celular que tem as capacidades até de um computador. Com certeza você já passou por isso, da bateria desse seu dispositivo descarregar e você precisar carregar esse dispositivo estando fora de casa. Às vezes a gente esquece o nosso carregador ou o nosso cabo e aí você pode emprestar um cabo, um carregador ou até mesmo um power bank, aquelas baterias portáteis que você pode levar para uma carga de emergência. Também já deve ter ocorrido com você de ficar sem internet ou a internet da sua operadora estar falhando e você ter que se conectar ou a um Wi-Fi público ou um Wi-Fi de uma empresa ou até mesmo pedir para um amigo seu compartilhar o Wi-Fi no seu próprio celular para que você pudesse ter acesso à internet. O problema é que você, como profissional de segurança, deve saber que existem diversos riscos diferentes nestas ações. Por exemplo, na conexão da USB em um dispositivo que você não conheça, o seu celular pode ser infectado por um malware ou existir outros tipos de ataques de USB que podem injetar malwares dentro do seu celular ou capturar informações do seu celular ou até mesmo tirar imagens ou dados do seu celular de maneira muito rápida. Já sabemos que existem até cabos de USB com estas capacidades. Algumas empresas fabricam cabos onde dentro do próprio cabo USB, daqueles pequenos conectores, é possível introduzir circuitos eletrônicos que contenham certas informações que visam atacar um dispositivo móvel, seja ele iOS, seja ele um Android. Para você ter uma ideia, isso já aconteceu pessoalmente comigo. Quando eu estive na DEFCON visitando a feira com um amigo meu, a gente já sabia que em alguns lugares os hackers ou as pessoas que estão ali visitando pregam certas peças nos visitantes, principalmente os iniciantes. Aquela era a primeira vez que eu estava participando de uma DEFCON. Então, como já tinham me avisado, eu tomei uma série de cuidados. Quando estávamos entre o intervalo de uma apresentação e outra, eu e meu amigo paramos para tomar água, um café, eu não me lembro muito bem, mas o que eu me lembro dessa cena é que nós encontramos no chão um dispositivo que parecia ser um carregador USB. Aparentemente, alguém tinha esquecido aquele dispositivo ali no chão. Isso pode ocorrer mesmo, as pessoas às vezes se cansam e sentam no próprio chão do evento para descansar ou para trocar ideias e acabam perdendo algumas de suas coisas. Eu e meu amigo, nós coletamos aquele recarregador e levamos ao staff, ao pessoal que organiza a DEFCON. E nenhuma das pessoas da DEFCON quis receber aquele dispositivo. Eles alegavam que, uma vez perdido, eles não tinham qualquer responsabilidade e eles não queriam armazenar. Eu até entendo um pouco essa preocupação
dos organizadores da DEFCON, porque também poderia ser que nós estivéssemos pregando uma peça com eles, ou instalando ou dando algum dispositivo que contivesse um microfone embutido, ou alguma coisa assim, uma câmera escondida. Então, ninguém da organização da DEFCON quis ficar com aquele carregador, por mais que nós explicássemos que nós encontramos aquele carregador no chão e que não era nosso e que a gente queria que isso voltasse para um achados e perdidos. Pois bem, como o pessoal da DEFCON não quis ficar com o dispositivo, eu e meu amigo levamos para o hotel onde nós estávamos hospedados. E lá chegando, nós resolvemos abrir aquele dispositivo, porque a gente já imaginava que poderia conter alguma coisa. Eu não sou um especialista em eletrônica, então ficaria difícil para eu te dizer o que de circuitos eletrônicos tinham naquele carregador. Mas é óbvio que você pode imaginar que um carregador, das únicas coisas que ele não deveria ter, era um chip de celular pré-pago, ou um SIM card. Então aquele dispositivo, quando nós abrimos, nós encontramos um SIM card junto à placa que controlava ali o transformador. Ou seja, aquele dispositivo que nós encontramos, na verdade, ele era uma armadilha que provavelmente foi deixado lá na DEFCON para que uma vítima conectasse o seu celular e aquele circuito eletrônico pudesse transmitir informações via rede celular para o destinatário. Então, como eu disse, eu não sou um especialista em eletrônica, a gente decidiu não ficar com aquele dispositivo e nós nos desfizemos, jogamos no lixo mesmo aquele aparelhinho, de forma que mesmo a gente não pudesse ser identificado, ou talvez ele também contivesse alguma coisa como um GPS ou alguma coisa assim. Então nós jogamos fora aquele aparelho e voltamos para os outros dias da DEFCON. Mas, depois que eu voltei para minha casa, eu pesquisei em alguns sites para saber do que se tratava aquele dispositivo. E as nossas dúvidas foram sanadas. Realmente, aquilo era um dispositivo que atacava uma vulnerabilidade do protocolo da porta USB de celulares, tanto Android quanto iOS. Ambos estavam vulneráveis porque é uma vulnerabilidade da arquitetura. E aquela vulnerabilidade permitia que ele acessasse dados do celular quando eles estivessem em trânsito. Quando, por exemplo, você sincroniza o seu celular com um aparelho ou qualquer coisa, um computador, um iTunes, então ele tinha capacidade de ler esses dados e também enviar esses dados pela rede celular utilizando aquele chip. Isso é muito comum também naqueles aparelhos rastreadores que são colocados em veículos para saber aonde, a localização desse veículo. Alguns detetives brasileiros fazem esse tipo de rastreamento quando a esposa está desconfiada do marido e quer saber aonde ele está. Então eles colocam esse dispositivo, eles colocam com um ímã, provavelmente ali perto do paralama ou embaixo do carro, e esse dispositivo ele fica enviando informações e a localização do carro. Então, aquele aparelho que nós encontramos na DEFCON, provavelmente ele fazia algo semelhante. Ele pegava os dados do celular e mandava através da rede celular. Era um chip da Verizon, ou seja, ele funcionaria em todo o território americano, né, quando nós estivermos lá na DEFCON, mas provavelmente não funcionaria aqui no Brasil. Então, aquele dispositivo, a gente decidiu se desfazer dele para que não tivéssemos nenhuma ligação com esse aparelho. Ou seja, esse mesmo sistema que um atacante tentou fazer ao aplicar em nós ali dentro da DEFCON, ele pode estar embutido nestas máquinas ou nesses locais de recarga. Então a primeira recomendação que nós fazemos é que você não recarregue o seu aparelho celular, aquele que contém suas fotos e dados particulares, nesses tipos de recarga. O ideal é que você pegue uma tomada elétrica
e utilize um carregador que seja seu, que você sabe que não foi adulterado, e ao mesmo tempo um cabo de conexão USB, Lightning ou USB, USB-C, que seja de sua propriedade e que você tenha certeza que não foi adulterado para que fizesse cópias ou atacasse o seu aparelho celular. Então, mesmo você emprestando o cabo de outras pessoas, emprestando o carregador de outras pessoas, não significa que você está seguro, a menos que você confie plenamente nessa pessoa que está lhe emprestando estes carregadores e cabos, aí você pode ficar um pouco mais tranquilo. Mas quando você está em viagem ou em um local público, evite a qualquer custo utilizar esses locais de recarga, a menos que seja uma tomada elétrica e você utilize os seus dispositivos mesmo, seu carregador e o seu cabo. Da mesma forma, em redes Wi-Fi públicas, ou seja, essas redes Wi-Fi onde você pode se conectar num shopping center, num hotel, numa cafeteria, que aparentemente pedem os seus dados ali somente para controle de conexão, estas redes elas também podem ser alvos de hackers. Os atacantes eles podem atacar de duas maneiras. A primeira é conectando-se à rede, da mesma forma que você está conectando, e fazendo escutas através da rede ou efetivamente fazendo ataques nas máquinas ali conectadas no momento onde você está conectado. Um segundo ataque que pode ser feito é a utilização de um Wi-Fi, um roteador Wi-Fi falsificado. Você pode instalar um segundo rádio Wi-Fi nas proximidades e configurar esse rádio falso com o mesmo nome de rede, ou SSID, do rádio verdadeiro. Então, por exemplo, quando você chega a uma cafeteria do Starbucks, você tem uma rede chamada Starbucks, ou o nome da loja, ou alguma coisa assim, mas que lembre Starbucks. Nada impede que eu coloque um roteador Wi-Fi e, obviamente, uma bateria para manter esse roteador ligado dentro de uma mochila, visite esse estabelecimento e suba uma rede alternativa com o mesmo nome. Eventualmente, algumas máquinas, alguns computadores ou celulares vão se conectar ao meu Wi-Fi. E nesse momento, eu posso fazer a captura de informações ou até mesmo a invasão desses dispositivos que estão conectados, entre aspas, fisicamente, porque são dispositivos Wi-Fi, mas que estão conectados ou linkados ao meu dispositivo roteador de Wi-Fi. Então, são problemas que nós temos em redes públicas, isso também ocorre muito em aeroportos, em hotéis, em eventos de segurança também. A DEFCON é um caso destes. A rede Wi-Fi da DEFCON ela é extremamente atacada. Inclusive, dentro da DEFCON, nós temos lá um painel chamado Wall of Shame. Quando algumas pessoas se conectam a essa rede pública e eles conseguem capturar usuários e senhas, estes usuários e senhas vão aparecer lá nesse Wall of Shame. Wall of Shame em inglês significa o painel ou o muro da vergonha. Ou seja, se você é um profissional de segurança, está visitando a DEFCON e utiliza o seu dispositivo, seu notebook na rede Wi-Fi da DEFCON e não se protege ou com uma VPN ou com acesso seguro, suas credenciais são passadas através da rede, essas credenciais são capturadas e elas são exibidas, o nome do seu usuário e a sua senha lá no Wall of Shame. Quando eu estive lá na DEFCON, por minha sorte, eu não fui parar no Wall of Shame. Mas, se um dia você tiver a oportunidade de visitar a DEFCON, tome seus cuidados para não ir parar no Wall of Shame da edição que você participou. Um dos ataques também que podem ocorrer nestes tipos de Wi-Fi falsificados ou roteadores Wi-Fi dentro de redes atuais são os ataques de man in the middle,
que são conhecidos como, a tradução em português seria o homem no meio. E o man in the middle, ele utiliza os roteadores como uma fonte de captura de dados. Ele vai estar entre o seu dispositivo e o servidor final. Então, se você estiver com o seu laptop conectado à rede falsa e você abrir um site, como por exemplo do Universo Online, o UOL, você vai fornecer essas informações para o atacante que está ali no meio. Ele sabe o site que você está acessando e se esse site não for seguro, com criptografia, ele vai conseguir ler, inclusive, os conteúdos que você envia ou recebe deste site. Isso também ocorre com outros protocolos, como, por exemplo, os programas de e-mail ou outros tipos de programas que fazem comunicações. Este atacante que está ali no meio, utilizando o Wi-Fi falso, ele consegue perceber que a sua estação, o seu laptop, está tentando se conectar com um servidor na internet e ele vai ter pelo menos o nome do servidor e as portas desse servidor. Se você estiver usando criptografia, você está um pouco mais seguro, mas ainda assim ele pode tentar capturar essas informações, porque a gente sabe que em alguns casos é possível enganar as aplicações de forma que ela não saiba que não está conectando a um servidor oficial que é o servidor de destino. O que eu quero dizer com isso? As aplicações de e-mail, o browser de internet, ele consegue verificar o certificado digital do servidor de destino. Mas em alguns casos a gente já viu alguns tipos de ataque onde o man in the middle ele simula um certificado muito semelhante ao certificado de destino e ele consegue, entre aspas, enganar a aplicação. Então, sim, é possível executar alguns ataques de man in the middle, obviamente são mais complexos, mas mesmo utilizando criptografia, eles ainda podem ocorrer um man in the middle. Um outro risco de conexões públicas que nós temos são os Bluetooths e no iPhone o AirDrop. Recentemente eu vi alguns vídeos nos shorts do YouTube de pessoas que criam imagens com a logo da companhia aérea e oferecendo um serviço diferenciado para as pessoas que receberem aquela imagem. Obviamente isso é uma pegadinha com as pessoas que estão naquele voo. Então, esse atacante que está filmando a pegadinha, ele cria uma imagem, como por exemplo, oferecendo bebida alcoólica grátis para as pessoas que solicitarem. E para solicitar, vai ter que chamar a aeromoça ou o comissário de bordo e dizer a palavra secreta, nome da companhia, bebida grátis, por exemplo. Essa é a pegadinha. Como que ele faz? Essa pessoa cria a imagem, obviamente em casa, não no celular, e quando ela está nos preparativos ali do voo, quando as pessoas estão embarcando, ela pega essa imagem e compartilha essa imagem via AirDrop para o maior número de pessoas que têm o celular ativo, o serviço AirDrop ativo. Esse é um serviço que serve para trocar imagens ou arquivos entre pessoas que se conhecem. Mas, se o seu celular está aberto a conexões de fora e uma pessoa lhe convida ou lhe recomenda um arquivo, algumas dessas vítimas aceitam a pegadinha, aceitam receber essa imagem e, ao ler a imagem, começam a chamar o comissário de bordo solicitando o seu brinde grátis. Ao final, o autor da pegadinha, ele filma a reação dessas pessoas e posta o vídeo na internet. Bom, qual é o risco aqui? O risco é você aceitar conexão de um arquivo, por mais que seja uma foto ou um vídeo, algo inocente, mas aceitar a conexão de um estranho. Então você deve orientar as pessoas da sua empresa que quando elas estiverem em viagem, ou mesmo utilizando o celular particular, que não aceite conexões de AirDrop
ou Bluetooth de pessoas que elas não conheçam. Ali, utilizando a imagem, eu poderia estar enviando um arquivo com malware ou algum outro novo tipo de ataque que possa vir a existir no futuro. Então já temos que treinar as pessoas para que não aceite conexões de estranhos. Parece até quando as mães têm que ensinar os filhos a não aceitar um doce de um estranho. Mas, infelizmente, várias e várias pessoas caem nesse golpe e recebem os arquivos. No futuro, se houver uma vulnerabilidade, o atacante ele pode utilizar-se disso para enviar um malware para uma vítima em potencial. Também existem alguns ataques que são mais sofisticados, ou seja, que vai depender de um equipamento específico ou de um maior custo para o atacante. Nestes casos, eles são feitos em cima de vítimas de alto poder ou de grande retorno para o atacante. O que seria uma vítima de alto poder? Vamos imaginar que um atacante, um cybercriminoso, ele foi contratado especificamente para atacar o presidente ou os diretores de uma determinada empresa. E ele sabe, por alguma escuta ou por alguma informação que ele conseguiu capturar, que o presidente dessa empresa vai estar viajando no aeroporto de Congonhas em tal dia, em determinado horário. Como ele sabe dessa informação, ele pode se valer dela e, próximo ao aeroporto de Congonhas, ele consegue, através de um mercado paralelo, adquirir equipamentos de celular. Ou seja, aquelas torres de celular, aquelas antenas que nós temos das operadoras Vivo, TIM e outras, o atacante ele consegue comprar um equipamento semelhante à antena e à estação rádio base portátil. Ele leva este equipamento nas proximidades do aeroporto de Congonhas ou no hotel onde aquele presidente, aquela vítima em potencial vai estar, e ele consegue simular uma antena de uma operadora. O aparelho celular, ele se conecta na antena que diz ser daquela operadora. É óbvio que nos celulares mais modernos existem chaves de criptografia e outros protocolos de segurança. Mas, em determinados casos, e utilizando protocolos um pouco mais antigos, ainda assim é possível enganar o celular e simular uma torre de celular nas proximidades de onde a vítima vai estar. E com isso, o cybercriminoso ele pode conseguir injetar informações no aparelho da vítima ou escutar algumas das ligações desta vítima. De novo, isso é um ataque muito complexo e pouco provável de se acontecer nos dias de hoje, porque tanto o aparelho quanto as tecnologias das operadoras, elas já têm garantias para esse problema, garantias de criptografia, autenticações de chave, para que isso seja evitado. Mas não podemos descartar ainda essa hipótese totalmente. Para você ter uma ideia, antigamente, quando nós ainda utilizávamos o padrão TDMA de aparelho celular, nas proximidades do aeroporto de Congonhas, várias pessoas que estavam ali desembarcando dos aviões vinham com seus aparelhos desligados. E somente quando chegavam ao saguão do aeroporto é que ligavam o seu aparelho padrão TDMA. No momento que ele ligava o aparelho, na região do aeroporto de Congonhas, haviam diversas antenas de cybercriminosos e de criminosos comuns que capturavam o momento exato que o celular estava sendo ligado e roubavam desses celulares alguns códigos e números de série que eram clonados em outros aparelhos e a partir de então a sua linha TDMA estava clonada. Isto aconteceu comigo, infelizmente, em um dia onde eu desembarquei no aeroporto de Congonhas.
eu liguei o meu aparelho foi clonado. Quando eu cheguei na cidade final, que era o aeroporto de Brasília, a própria operadora de telecom entrou em contato comigo dizendo que o meu celular tinha sido clonado e eu tinha duas opções. Ou eu trocava o número do meu celular e permanecer com o mesmo aparelho, ou eu precisava trocar de aparelho para permanecer com o mesmo número. Isso porque o criminoso, quando ele clonava o número de série do meu aparelho, ele colocava esse mesmo número de série em um outro dispositivo e os dois aparelhos poderiam receber as ligações ou realizar ligações. Nesse período onde eu estava voando entre São Paulo e Brasília, o criminoso que clonou o meu aparelho fez diversas ligações internacionais. Então, por conta disso, a operadora desconfiou que não era eu e fez o bloqueio da linha. Hoje em dia nós não temos mais a tecnologia TDMA, ela foi substituída pela tecnologia GSM, que são os chips que você utiliza hoje no seu aparelho. E eles, obviamente, são bem mais seguros. Tanto é que as clonagens de linhas telefônicas, como a gente tinha antigamente, já não existem mais. Hoje em dia, existe um outro tipo de ataque que é chamado de acesso do SIM card, ou seja, de clonagem do SIM card, mas isso, o atacante, ele depende de uma pessoa dentro da companhia telefônica que possa fazer a clonagem de um segundo SIM card para o mesmo número de linha. Ou seja, ele vincula um segundo SIM card à linha telefônica. Mas esse processo ele é bem mais difícil de acontecer porque depende de um funcionário da companhia telefônica fazer esse trabalho para você. Bom, ainda assim nós temos diversos riscos, tanto em aeroportos, rodoviárias, qualquer local público ou hotéis, centros de eventos, onde você deve instruir os seus usuários ou os funcionários, principalmente os funcionários de alto poder dentro da empresa, diretores, presidentes, para que eles fiquem alertas, porque eles provavelmente são vítimas em potencial. E por que esses locais públicos são atacados com maior frequência? Porque, obviamente, os cybercriminosos, eles querem atacar o maior número de pessoas, ou pessoas de alto poder, como eu já expliquei anteriormente. Por exemplo, em um hotel, é muito comum entre os nossos amigos de tecnologia que a gente leve os nossos laptops e nos conectemos à rede Wi-Fi do hotel. Quantos de vocês deixam o dispositivo ou o laptop ligado a noite inteira ou deixam o dispositivo ligado e saem do apartamento para uma atividade externa, para jantar ou depois voltam para o apartamento? Esse período onde o seu dispositivo, o seu laptop, ficou conectado à rede do hotel e você não estava por perto dele, ele esteve uma potencial vítima para ataques. Ou seja, pela rede Wi-Fi, ou seja, um ataque físico, porque nós sabemos que as portas de hotéis, por mais que elas tenham chaves e segurança, ainda assim é possível que funcionários do hotel ou atacantes consigam abrir essas chaves, essas portas e ter acesso físico ao seu dispositivo. Então, a nossa recomendação para as pessoas que estão viajando em hotéis é que, ao deixarem o apartamento, que desliguem o celular ou o laptop, não façam o hibernate ou o modo de sleep, né, que algumas pessoas somente abaixam a tampa, mas que sim, desliguem os seus laptops e deixem os laptops dentro do cofre do apartamento. Porque mesmo que alguém invada o seu apartamento, não vai ter acesso físico ao seu dispositivo. Ainda que você deixe o seu laptop no modo hibernação ou o sleep mode, é possível executar um tipo de ataque chamado cold boot, onde o atacante fisicamente congela a memória do seu computador, onde ficam
as chaves de criptografia do disco rígido e eles consigam capturar não só o conteúdo da memória, mas também fazer uma imagem do seu disco. E aí, com o disco, mesmo ele estando criptografado, mas tendo acesso à memória, ele tem acesso à chave de criptografia do disco e, portanto, ele vai ter acesso aos seus dados no disco. Ainda falando sobre riscos, no aeroporto ou rodoviária, por mais que o tempo seja menor, ainda assim, conectando-se a uma rede Wi-Fi pública ou a esses dispositivos de USB que podem estar atacados, além de você ter a possibilidade de injetar malwares no dispositivo, também é possível, nesse período onde você aguarda um voo ou alguma coisa assim, fazer uma leitura das informações ou tentar ataques em cima do seu dispositivo naquele curto espaço de tempo. E uma outra coisa que também pode ocorrer tanto nos aeroportos quanto nos hotéis são os ataques de engenharia social. Você já deve ter visto isso em filmes, quando uma vítima em potencial ela está no hotel ou no restaurante ou tomando café da manhã ou no bar do hotel e uma pessoa, um espião ou uma espiã, chega até essa pessoa e tenta conversar ou seduzir essa pessoa. Então, entre os ataques de engenharia social estão diversos tipos deles, mas que vão provavelmente aproveitar o fato de você estar em trânsito ou estar temporariamente naquela localização, naquele hotel, para tentar persuadir a vítima a entregar alguma informação ou que seja possível clonar ou grampear essa pessoa nesse período onde ela está viajando. Então, por isso, também nós indicamos que presidentes ou diretores de empresa, quando eles estão em viagem, que eles evitem ficar em locais públicos, ainda assim, dentro do hotel, como bares, restaurantes, que eles possam, por exemplo, fazer as suas refeições no seu próprio apartamento. Existem os serviços de quarto que levam a alimentação, a comida, até o apartamento do diretor ou do presidente da empresa. Então são dicas que nós passamos, os profissionais de segurança passam para essas vítimas em potencial, que são grandes usuários ou usuários mais poderosos dentro da empresa, para que eles evitem certos tipos de ataque, como a espionagem comercial ou espionagem industrial. Se você quiser saber um pouco mais sobre os dispositivos que as pessoas podem utilizar para os ataques, eu recomendo que você visite, por exemplo, o site da Hack5. Hack5 é HAK5. Neste site, eles vendem diversos dispositivos utilizados para profissionais de segurança, como nós, para fazermos testes de segurança nos nossos usuários, nos nossos colaboradores e nos nossos computadores. Mas, infelizmente, algumas pessoas compram também esses dispositivos para fazer um mau uso deles, ou seja, executando certos ataques em hardware para o mal. Então você vai ver neste site que você tem produtos como o Rubber Duck, que é aparentemente um pendrive inocente, um memory key, mas que uma vez que você conecta esse dispositivo em um computador, obviamente esse computador já tem que estar ligado, tem que estar funcionando, você consegue, com alguns minutos ou segundos, comprometer esse computador de forma que você, através da rede, consiga se conectar a esse dispositivo e roubar algumas das informações ou desbloquear a tela do computador para que você possa fazer acesso aos arquivos desse equipamento. Então, ali no Hack5, você tem diversas ferramentas para que você possa explorar e saber as capacidades que um atacante pode ter em cima dos seus próprios funcionários da empresa ou dos diretores e presidentes. Então, é importante a gente conhecer esses equipamentos para saber as capacidades do atacante.
Da mesma forma, existem diversas empresas que oferecem serviços como ferramentas de espionagem. Essas ferramentas, elas normalmente são utilizadas em benefício das forças de lei, forças legais, como por exemplo as polícias, Polícia Federal ou espionagem de países. Um dos exemplos é o aplicativo Pegasus da NSO Group, que foi cogitado de se fazer a compra desse produto, desse software, pelo governo brasileiro, mas que aparentemente não deu certo, não foi autorizada a compra. Esse software, por exemplo, ele é muito poderoso e ele consegue implementar alguns malwares espiões em celulares de possíveis alvos. Por exemplo, um traficante ou um criminoso, a polícia conseguiria injetar um espião dentro desses aparelhos e assim coletar informações. A gente pode imaginar que todas essas ferramentas elas são controladas e são usadas para o bem. Mas infelizmente, se isso é possível para uma empresa executar esse tipo de ataque, você também deve considerar que um cybercriminoso pode vir a ter acesso à mesma ferramenta ou acesso à mesma vulnerabilidade que essa ferramenta utiliza. Um dos equipamentos de segurança, chamado Cellebrite, ele é uma maleta de ferramentas que você conecta celulares e ele é possível desbloquear um celular iPhone. Como que ele faz isso? Existem diversas vulnerabilidades que a própria Apple não conhece, mas que a empresa da Cellebrite provavelmente sabe que existe. E, através dessas vulnerabilidades, a máquina da Cellebrite consegue acessar o iPhone, desbloquear um iPhone. Já tivemos no passado uma pessoa que publicou alguns vídeos que ela chegou a ter acesso a essa máquina, a Cellebrite, e ela descobriu as vulnerabilidades e ela avisou a Apple sobre essas vulnerabilidades. E com isso, obviamente, a Cellebrite teve que descobrir novas vulnerabilidades ou novos meios de se desbloquear um aparelho celular. Então, assim, nós temos diversas maneiras de proteger e, ao mesmo tempo, existem diversas maneiras que empresas, polícias, governos utilizam backdoors para invadir ou chegar a esses celulares, a esses dados das pessoas. Então, nós, profissionais de segurança, a gente tem que ficar nessa briga de gato e rato entre proteger as empresas e os cybercriminosos e outras entidades, como governos e polícia, tentando encontrar novos meios de se ler ou invadir, entre aspas, a privacidade dos aparelhos dessas empresas. Então, por isso que é interessante a gente saber como que as empresas conseguem fazer isso para que a gente possa pensar nas camadas de proteção. Por isso, ao fim disso tudo, de todas essas informações que eu passei aqui para vocês, é importante que nós, como profissionais de segurança, nós criemos uma política para a empresa. Ou seja, são uma série de regras e normas que os funcionários da empresa precisam seguir para se manterem seguros. E para você fazer essa lista, entre elas eu citei algumas aqui, que primeiro você tem que separar os usuários de alto risco, médio risco e baixo risco. Por que eu preciso fazer isso? Porque eles têm que ter políticas diferentes. Um presidente da empresa é um funcionário de alto risco, porque se eu acessar as informações do presidente da empresa, eu posso ter acesso a muita coisa da empresa para espionagem comercial e industrial. E ao passo que se eu acessar a conta ou um dispositivo de um funcionário menor ou um funcionário novo na empresa, talvez eu não tenha tanta chance de sucesso assim. Uma das principais regras é explicar aos usuários que eles não devem aceitar pedidos de estranhos. Como eu citei anteriormente, é a mesma coisa que uma mãe ensinando
a criança para não aceitar doce de estranhos. Porque as conexões, as redes e tudo mais, os ataques de engenharia social, eles vão se basear nisso, em aproveitar e oferecer facilidades para o usuário e dessa facilidade ser utilizada para um ataque. Um outro ponto da política de segurança é que deve-se orientar o funcionário a ter cuidados com seus dispositivos, não utilizar equipamentos de estranhos e sempre levar os seus equipamentos conhecidos. Também existem algumas empresas que elas adquirem ou fornecem aos seus funcionários dispositivos que você conecta entre o cabo do USB e o computador USB, ou esses dispositivos também que conectam o cabo ao ponto de recarga, né, aquela porta USB que existe na parede para recarregar o seu dispositivo. Esse recurso de segurança, ele funciona da mesma forma que um preservativo funciona. Ele bloqueia certas comunicações ou bloqueia certos tráfegos de dado, permitindo somente que no cabo USB sejam utilizadas as vias que nós utilizamos para transporte de energia elétrica. Então, isso explicando bem a baixo nível, a porta USB ela tem algumas entradas que transmite energia elétrica em corrente contínua, numa carga numa voltagem bem baixa, e outras partes do conector que transmite dados. Então, esse recurso de segurança, que nós chamamos camisinha USB, você vai conectar o seu cabo e aí você pode conectar com segurança em qualquer porta USB que os dados do seu dispositivo, do seu celular, não vão ser acessados. Outro ponto da política é que não se deve utilizar nenhum equipamento de estranhos, seja ele cabos, seja carregadores, seja aqueles power banks, né, que são as baterias portáteis, qualquer coisa, inclusive celulares de estranhos, inclusive laptops de estranhos, para se acessar coisas da empresa, ou mesmo fazer ligação para a empresa. Tudo pode estar sendo gravado, tudo pode estar sendo clonado, ou ter escutas ali para que leia o seu teclado, para que grave o seu microfone, o alto-falante. Então, informações da empresa devem ser somente utilizando equipamentos da empresa. E por último, a última regra dessa política é que o usuário deve desconectar e desligar tudo que for possível quando ele não estiver em uso. Na hora de dormir, quando você estiver no hotel, desligue o seu laptop e coloque, por exemplo, o seu celular em modo avião ou somente na rede da telefonia, mas desligue do Wi-Fi, desligue Bluetooth, de maneira que você não seja uma vítima durante a noite, ou que seu celular não seja atacado, o seu dispositivo, o seu laptop não seja atacado durante a noite. Então você pode ficar mais seguro desconectando ou desligando os aparelhos conforme for possível. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você precisa de dicas específicas ou quer saber de algum tema específico, sugira aqui nos comentários para que a gente possa preparar um material específico. E no meu canal eu também tenho o Conversa Segura, onde eu converso com profissionais da área de segurança para saber como foi o começo de carreira e que dicas eles dão para as pessoas que estão começando. Se você tem algum profissional de segurança que você gostaria de conhecer a história, de como começou na carreira e tudo mais, também recomende aqui e a gente vai tentar buscar esse profissional para você. Muito obrigado pela sua audiência, não deixe de recomendar esse conteúdo para os seus amigos e, como sempre eu digo, fique seguro.